Vamos nos unir em oração. No nome de Deus, Pai, do Filho e o Espírito Santo. Querido e bondoso Pai Celestial, novamente nos apresentamos ante a Tua face. Diante do Teu altar de graça, Pai, nos atos do Teu templo, nós queremos reverenciar ao Teu santo, ao Teu divino nome. Louvar-te, glorificar-te, honrar, engrandecer ao Senhor, Pai. E assim pedir pelo Teu favor, para que o Senhor possa colocar em nossos corações a ajuda que precisamos. Tudo aquilo que nós rogamos ao Senhor, que nós pedimos a Ti, que nós clamamos ao Senhor, e de forma especial na nossa vida espiritual, Pai, pela Tua grandiosa graça, que o Senhor possa preencher os nossos corações, que o Senhor também possa aliviar as nossas dores, as nossas lutas, as circunstâncias que acometem as nossas vidas no nosso dia a dia, Pai, nos dando as forças que precisamos para que possamos crescer cada vez mais. E assim também vislumbrar sonhos das nossas vidas, contando especialmente com as Tuas bênçãos, Pai. Olha pelo ministério de apóstolos, dá a ele paz, saúde, dá sabedoria, dá alegria, dê o entusiasmo para que possam conduzir a Tua obra sobre a terra. E assim também, Pai, que o Senhor cuide dos Teus filhos, como só o Senhor sabe fazer, protegendo e guardando a cada um. Ajuda aqueles que passaram ou vão passar por consultas, exames, tratamentos, cirurgia. Abençoa, querido Pai, as mãos dos médicos, abençoa os medicamentos, abençoa os equipamentos, os aparelhos usados, tudo para que haja o ótimo procedimento, excelente recuperação e o bem-estar de cada um. Nós também elevamos o nosso olhar ao mundo do além e podemos sentir que muitas e muitas almas clamam por ajuda, Pai. Então nós rogamos ao Senhor que olhe por essas almas, para que elas possam entender e compreender que um dia o Teu Filho Jesus Cristo também esteve presente ali, pôde se portar da maneira como as almas necessitavam, pedindo por ajuda, e que elas confiem nisso, Pai, que a ajuda está colocada e que elas possam confiar no Senhor. E os Teus filhos que partiram na fé, que continuem desfrutando da Tua graça até o dia da vinda do Teu Filho Jesus. Dá consolo e conforto aos corações enlutados, entristecidos, abatidos. Ajuda, Pai querido, nas lutas, nas dificuldades, preparando sempre os caminhos para que possam crescer no sentido espiritual. E aqueles que estão conectados, Pai, que possa viver uma ótima conexão do começo até o fim, para que possam desfrutar em toda a sua totalidade de tudo aquilo que o Senhor tem preparado. O demais, Pai, fica nas Tuas mãos, na comunhão com o ministério de apóstolos, e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo nós Te rogamos por tudo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra que nos é colocada para esta manhã, ela está no livro dos Salmos, no capítulo 36, dos versículos 7 e 9, e que diz assim, 7 a 9, e que diz assim: Quão preciosa é, ó Deus, a Tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das Tuas asas. Eles se fartarão da gordura da Tua casa, e os farás beber da corrente das Tuas delícias. Porque em Ti está o manancial da vida, na Tua luz veremos a luz. Até aqui. Deus nos cura.
Bom dia, queridos irmãos e irmãs que estão conectados em todo o nosso território nacional. É uma alegria poder mais uma vez desfrutar da palavra, poder viver aquilo que Deus tem preparado para nós, os nossos corações esta manhã, e mais uma vez poder sentir a presença do Senhor, né? Mesmo que vocês estejam na vossa casa, mas vocês estão conectados e Deus é a luz do caminho de vocês. Deus é aquele que prepara sempre todas as coisas para que nós possamos vivenciar Ele, né? Vivenciar a sua benignidade, vivenciar o seu amor. O tema do serviço divino de hoje fala que Deus é o refúgio e a luz. E na mensagem, deixemos brilhar a luz recebida de Deus. Aqui, a palavra é tirada do livro dos Salmos. Não há uma certeza do salmista que escreveu essa mensagem, mas nesse capítulo aqui o salmista fala dos ímpios que têm uma dificuldade muito grande, que não conseguem entender a ação de Deus, a atuação de Deus nas vidas de toda a sociedade naquele tempo, que não conseguem entender, que não conseguem compreender, que querem as coisas a seu contento, que não conseguem esperar, que não sabem colocar as coisas sob a confiabilidade de Deus e que não confiam plenamente no Senhor. E o salmista, ele aqui se porta como um verdadeiro profeta, porque ele fala aqui acerca da sombra das asas de Deus, né? Como diz o nosso texto bíblico, ele fala acerca da sombra das asas de Deus, e com uma referência, né, já o que iria acontecer lá no futuro, muitos e muitos anos depois dessa profecia aqui, com a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, quando ele não se conforma com a atitude de todos ali que não confiavam, né, que conheciam Cristo, que muitos que viveram ali na temporalidade, viveram os milagres de Jesus Cristo, viveram aquilo que Jesus Cristo fez por eles, e depois na entrada triunfal clamavam ao Senhor por coisas que não era a intenção de Jesus Cristo, né? Então eles acabaram deixando o Senhor de lado, e Jesus Cristo ali, uma maneira de expressar o seu profundo sentimento de constrangimento, ele disse, né: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis acolhê-los sob as minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E aqui o salmista, é Davi que fala assim. Esse salmista é conhecido, Davi fala, né, como uma profecia, isso há muitos anos antes. Então, esse acolher que o salmista fala aqui, né, que os ímpios não conseguiam entender, e ele quer mostrar Deus para eles, mas eles ainda querem muito mais provas da presença de Deus e preferem acreditar naqueles deuses inexistentes, né? O salmista fala aqui que todos podem aderir a Deus, todos podem aceitar a graça de Deus, todos podem encontrar o refúgio no Senhor, porque, né, somente em Deus se pode encontrar essa tranquilidade, essa paz, essa ajuda, e isso em meio às turbulências que todos viviam naquele tempo, não é? Então, somente em Deus é possível encontrar essa tranquilidade, essa paz, porque o próprio salmista diz, né, daqueles tantos que cairão à sua direita, daqueles tantos que cairão à sua esquerda, e que com ele não aconteceria nada. Então essa é a confiança que eles deveriam ter em Deus, essa é a grande confiança. E é claro que a decisão aqui cabe a cada um, né? Deus se porta de uma maneira única para todos, se mostra de uma maneira única para todos, e todos precisam ter a mesma visão de Deus, enxergar Deus na sua potestade, no seu amor, no seu esforço para poder fazer com que a humanidade possa enxergá-lo como o Pai, como o Criador, como aquele que cuida, que protege, que guarda, que orienta, né? E era um trabalho muito árduo dos salmistas naquele tempo, poder fazer com que esses muitos ímpios, né, não é não está se execrando a população aqui, as pessoas que não acreditavam,
Mas o ímpio é aquele que não acredita, é aquele que muitas vezes faz vistas grossas, que prefere confiar em outras coisas do que acreditar em Deus, né? E por diversas vezes os salmistas mostravam ali a criação, todo o cosmos, tudo aquilo que Deus criou, né? E falava, isso não pode ter, nós não acontecemos no mundo, nós não surgimos do nada. Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai, e é nesse Criador do universo, do céu, da terra, né, no Criador de todas as coisas que nós devemos confiar, que nós devemos deixar a nossa confiança, né? E da mesma maneira que Deus agia daquele tempo, permitindo, claro, com que todos pudessem acreditar nele, hoje Jesus Cristo também quer proteger a todos contra os efeitos devastadores do pecado, porque esse é o intuito de nosso Senhor Jesus Cristo, se mostrar para que nós possamos enxergá-lo, para que a gente possa compreender a ação salvífica do Trino Deus e seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a proteção que Jesus Cristo nos dá contra a ação do pecado, contra essa ação devastadora do pecado, é por intermédio da palavra, por intermédio dos sacramentos e por intermédio do perdão, né? Não é, esse daqui é o tutorial da salvação, é aquilo que nós devemos confiar. Confiamos no Trino Deus, no plano de salvação do Trino Deus e naquilo que o Trino Deus coloca para nós nos dias de hoje. O que Ele quer, o que Ele pede para nós para que nós possamos ser salvos, né? Ele pede para que nós possamos confiar na sua palavra, confiar na sua mensagem, confiar naquilo que Ele quer que nós, naquilo que nós ouvimos, nós temos que confiar, desfrutar dos sacramentos, ser partícipe dos sacramentos, valorizar aquilo que nós recebemos aqui, né? Entender quão significado tem, quão significativo é desfrutar da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, Ele morreu por nós, Ele se entregou por nós e Ele está presente na hóstia após a consagração. E no seu perdão, Ele nos perdoa. Tudo aquilo que nós fizemos de errado, que nós cometemos, tudo aquilo fica para trás. O Senhor não vai nos julgar por causa disso, o Senhor não vai nos castigar por causa disso, absolutamente. Ele quer que nós consigamos enxergar o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como os salmistas, os profetas do antigo tempo, do antigo pacto, queriam fazer com que as pessoas pudessem enxergar a Deus, né, na sua benignidade, no seu amor, né? E essa aqui, amados irmãos, esse tutorial da salvação, ele é a certeza de um futuro maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo nos promete. Essa é a certeza, nós podemos ter certeza disso, né? E porque ele fala em João, no capítulo 14, no versículo 3: para onde eu estiver, estejais vós também. Isso é deveras grandioso demais, né? A gente poder entender isso, né, de uma maneira tão, poder enxergar isso, né? Onde Jesus Cristo está, mas não importa se nós não conseguimos entender. O que importa é que Ele disse: onde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. E isso é para nós que confiamos, que acreditamos, que cremos no Senhor, né? Então, depois do texto bíblico aqui, na continuação do texto bíblico, fala de uma certa gordura, né? Ele se fartará da gordura da sua casa. Então, aquele que aceita o Senhor, aquele que confia no Senhor, né? Aquele que confia nele, aquele que se esforça por fazer a sua vontade, ele não se esquece da vocação para a qual nós somos chamados. Nós fomos escolhidos, não por mérito, não temos mérito nenhum, nós não fizemos nada para ser escolhido, né? Deus, claro, permitiu que nós viéssemos ao mundo, que nós nascemos, tudo. Deus quer e tem o desejo de salvar a todas as pessoas. Ele quer que todo ser humano o conheça, o sinta, o enxergue, que todo ser humano, mas existe aquilo que um motivo pelo qual que Ele quer que nós o sigamos, né? Porque Ele quer nos salvar, né? E a vocação para a qual Ele nos escolheu, né? Que nós possamos seguir o seu Evangelho, os seus ensinamentos, poder aderir à vontade de Deus, poder permitir com que a vontade de Deus entre em nossos corações, né? Quer que nós correspondemos à sua natureza. Isso é necessário para poder vencer o mal. Jesus Cristo
é o exemplo do nosso comportamento. Então, nós, nas dúvidas, nós vivemos num mundo de muita crítica, um mundo de muitas incertezas, de desafios, e o que importa mais para nós é que nós possamos ter Jesus Cristo como um guia na nossa vida, né? Como um guia, porque o Senhor, Ele traz sabedoria para nós. Se nós observamos o tempo que Jesus Cristo viveu, o tempo que Ele passou por essa terra, foram tempos dificílimos, foram tempos terríveis. Ele sofreu muito, né? Ele sofreu demais, e muitas pessoas ao seu redor também sofreram. Os discípulos também sofreram. Alguns discípulos foram encarcerados, foram mortos, e foi um sofrimento muito grande. Não é essa cruz que o Senhor quer que nós carregamos, mas é a cruz da confiança, de acreditar no Senhor, de ter o Senhor como o condutor das nossas vidas. Dessa maneira a gente vai adquirir sabedoria para poder lidar com as coisas do mundo, para poder lidar com todas as coisas que estão do lado de fora, e também sabedoria para poder entender a mensagem do Senhor a cada momento que nós nos reunimos em sua casa, aquilo que nós vivemos como a palavra, né? O alimento espiritual que Ele nos dá, confiar grandiosamente nisso, né? E isso é necessário para que nós possamos vencer o mal, entender o que o Senhor quer de cada um de nós, trabalhar para o Senhor, desfrutar, né? Vislumbrar aquilo que o Senhor prepara para nós a cada momento que nós buscamos a sua casa, e não só desfrutar desse momento que nós estamos unidos aqui, mas espalhar essa alegria para o lado de fora também, nas dependências das nossas comunidades, trabalhar pelo crescimento da nossa igreja, da nossa comunidade, conquistar almas novas para a obra de Deus, porque ao passo que o Senhor quer e tem o desejo de salvar a todas as pessoas, cabe também a cada um de nós poder levar esse evangelho para fora, poder fazer com que as pessoas possam esquecer aquela imagem de um Deus que é obrigado a fazer tudo por elas, e que se Deus não fizer isso eu não vou confiar, se Deus não me der isso eu não vou acreditar, se Deus não der aquilo para mim. Não, né? O que Deus tem reservado para cada um de nós é muito maior do que qualquer vitória na vida natural, é muito maior, é muito grandioso. E quando nós conseguimos entrar nesse tema com as almas de fora, quando nós conseguimos fazer com que elas escutem aquilo que elas nunca escutaram, que algo grandioso está preparado para cada um de nós e que é maior que aquilo que nós vivemos aqui, muitas vão aceitar, muitos vão se deixar, vão dar o ouvido, vão dar o coração para poder escutar, né? E tudo isso é importante e necessário, né? Esse trabalho que nós fazemos é necessário para que a gente possa vencer o mal, vencer as circunstâncias do mundo, né? Levar o conhecimento de muitas pessoas aquilo que elas ainda não conhecem. E aqui também fala de uma gordura, que o salmista fala de uma certa gordura aqui, que nós vamos desfrutar na casa de Deus. Essa gordura pode ser entendida como os sacramentos que nós recebemos, que é imprescindível para a nossa salvação, é imprescindível para que nós possamos estar a contento de Deus, né? Tudo o que nós vivemos dentro da casa de Deus é extremamente importante. Nessa gordura, ela é o cume do serviço divino, é onde nós completamos a realização da nossa alma dentro da casa de Deus, na luz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na própria luz dele, nós conseguimos enxergar a luz, né? Porque em João 3,16 ele diz que Jesus Cristo, que Deus deu o seu Filho Jesus Cristo para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que eles tenham a vida eterna. Olha o desejo do Senhor para nós, né? Olha o que Deus tem para cada um de nós, é o melhor, né? É o melhor. Se a gente conseguir separar aquilo que a gente vive na terra como dificuldades, né? E não atribuir isso a Deus, né? Por que Deus deixa eu passar por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que eu fico desempregado? Por que eu fico doente? Por que determinados fatos acontecem comigo? Se a gente conseguir separar isso de uma condição humana e nos transportamos para uma condição espiritual e ver
o que o Senhor prepara para nós, essas coisas, né? Esses desafios da vida terrena, nós vamos conseguir tirar de letra, né? Nós vamos conseguir superar tudo isso. Por quê? Porque o nosso alimento vai durar mais, a nossa roupa vai durar mais, né? As bênçãos de Deus vão recair sobre nós e nós vamos conseguir superar muito melhor as dificuldades, vamos lidar com mais facilidade com tudo aquilo que está à nossa volta. Então, Jesus Cristo é aquele que reflete a luz do amor de Deus, né? E somente através de Jesus Cristo nós podemos reconhecer a Deus. Ninguém hoje pode falar assim: mas eu não conheço verdadeiramente Deus. Não, mas conhece Jesus Cristo, né? Ele está relatado aqui em todo o Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, desde Mateus até o Apocalipse, está relatado aqui Jesus Cristo em toda a sua totalidade, em tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós, né? Então, Jesus Cristo reflete, a luz de Jesus Cristo reflete a luz de Deus, né? E nós queremos permitir com que isso seja colocado em prática através do Evangelho que nós aprendemos, através do Evangelho que nós vivemos na casa de Deus, fazer com que os irmãos possam sentir o calor do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque quando a gente fala em Jesus Cristo, é o Trino Deus agindo a nosso favor, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Jesus Cristo é Deus que nos criou e criou todas as coisas. É Jesus Cristo que se sacrificou por nós, que deixou o seu Evangelho, e é o Espírito Santo que nos guia sobre a terra. É o Trino Deus em ação a nosso favor, a favor da vida espiritual, da nossa vida espiritual, e nos abençoando na nossa vida, no cotidiano, no nosso dia a dia, não deixando que falte nada para cada um de nós. Também nós queremos tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados, em poder enxergar as necessidades do nosso próximo, saber aquilo que ele precisa, entender aquilo que está faltando nele, seja no sentido espiritual, mas também seja no sentido da vida natural, aquilo que ele está precisando. Será que não está sobrando um pouquinho? Será que eu não tenho um pouco demasiado? Será que eu vou usar tudo aquilo que eu tenho? Será que eu não posso dar um pouquinho do que eu tenho para aquele que é mais necessitado? Então isso também mostra o amor ao próximo, o mesmo amor que Jesus Cristo teve quando Ele se entregou por cada um de nós, né? E olha que amor assim, né? Um amor assim incondicional. Esse amor é um amor incondicional, né? Jesus Cristo, quando ele decidiu, né, quando estava decidido já que ele ia entregar a sua vida por cada um de nós, ele não olhou para toda a população assim e falou assim: olha, uma parte merece, mas a outra parte não merece que eu morra, né? Não, ele se entregou por todos. Ele não ficou julgando ali: você merece, você não merece, você fez coisas boas, você não. Não, Jesus Cristo se entregou por todos, por todos. Então, nós também não devemos olhar somente esse aqui, talvez ele mereça, mas aquele ali eu vou passar por... Não, o nosso amor também é o mesmo amor que devemos tratar com o mesmo amor que Jesus Cristo nos tratou e continua nos tratando, né? Essa é a comunhão, né? Essa é a comunhão que nós devemos ter, né? Nas nossas orações oramos por todas as pessoas, né? Como Cristo fez. Ele não conheceu todas as pessoas quando ele passou sobre a terra, então ele orava por todos. Ele, embora ele fosse verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele não conseguiu atingir toda a humanidade com a sua presença quando ele esteve sobre a terra, mas ele se lembrava de todos, aqueles que estavam lá, mais ali, mais ao norte, mais ao sul, mais ao leste, e mais, ele se lembrou daqueles que estavam na outra margem, aqueles que partiram para outra margem, porque após a sua morte ele também foi lá, ele também pregou os espíritos em prisão, ele também levou o Evangelho lá para que aquelas almas pudessem reconhecer a potestade do Trino Deus também. Essa é, amados irmãos, a comunhão que antecipa a nossa comunhão eterna com o Trino Deus, quando nós conseguimos sair vitoriosos e adentrarmos no reino de paz que o Senhor nos aguarda. Amém. Está entre nós a querida pastora Beatriz. Pela primeira vez vocês vão ter a oportunidade de vê-la ativar. E se o coro, por favor.
Bom dia a todos. A gente tem várias passagens na Bíblia falando sobre luz e sobre escuridão, sobre as trevas. O que são essas escuridões? O que são essas trevas que a gente passa? São todos os momentos que nos afastamos da casa do Senhor, nos afastamos do caminho do Senhor. Em Isaías, a gente tem uma palavra que mostra como que vivia a população naquele tempo. Eles viviam em trevas, viviam afastados, viviam perdidos, mas teve também a promessa de que Deus iria enviar uma luz. E essa promessa foi cumprida, como todas as promessas que Deus faz para nós. Essa promessa foi cumprida e Ele enviou o seu Filho, enviou o Salvador. Quando Jesus veio para a terra, Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, e quem me seguir também será a luz. Ele não veio para a terra para julgar ninguém, não veio para fazer a justiça que era esperada, como os impostos que estavam sendo cobrados, ou para julgar a mulher adúltera. Por nenhum momento Ele julgou ninguém. Ele veio trazer o amor, Ele veio trazer esperança, Ele veio trazer a paz, veio trazer a palavra do nosso Pai. E mesmo quando Jesus voltou aos céus, não nos deixou desamparados. Nós temos as Escrituras, temos os sacramentos que podemos participar, e mandou, acima de tudo, um Espírito Consolador, que ia nos guiar por todo esse caminho, para que também possamos continuar vivendo nessa luz, o Espírito Santo. Hoje não é diferente. Nós vivemos trevas, nós vivemos momentos de tentações. Muitas vezes vem aquela preguiça de acordar para vir na casa de Deus, ou aquele pensamento que você pode se achar melhor, ou você pode julgar alguém. Na palavra de serviço divino passado, falava sobre agradar a Deus. Como a gente agrada a Deus? Sendo igual a Jesus. Quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente começa a pensar nos nossos atos. Então, o que Jesus faria nesse momento? Aconteceu alguma briga, aconteceu alguma coisa ruim? Não vamos já nos estressar, já começar a brigar? Como que a gente espalha o amor de Deus e o amor de Jesus? Como deveriam ser as nossas ações para que isso aconteça? E agir dessa forma. Jesus continua sendo luz no nosso caminho. Continua sendo luz quando a gente vem na igreja, quando a gente ajuda o próximo, quando a gente faz o bem. O nosso lema para esse ano é tempo de fazer o bem, é tempo de agir como Jesus agiu quando veio na terra. É tempo de ser essa pessoa. A gente tem a nossa luz, vindo da igreja, ouvindo a palavra, tendo sacramentos, mas como nós podemos ser a luz também para o outro? A mensagem fala: deixemos a luz do Senhor brilhar sobre nós. Como fazemos isso? Sendo como Cristo. Para que as pessoas que vejam os nossos atos, vejam a nossa felicidade de vir da igreja, de cantar no coro, de fazer um trabalho, de estar com a juventude, que eles possam sentir essa luz. E que a nossa luz, refletida pela luz de Jesus, também consiga atrair essas pessoas para perto dele, para perto da sua palavra, para a salvação. Esse é o nosso maior intuito, para que possamos cada vez refletir essa luz, para que essas pessoas participem, conheçam Jesus e que possamos juntos ir para bodas do Cordeiro. E isso só vai acontecer se nós seguirmos esse caminho. Amém. A pastora Beatriz falou que Jesus Cristo trouxe esperança, né? Trouxe uma nova esperança para um povo que estava muito cansado já de diversas circunstâncias que eles estavam vivendo. E essa esperança de esperançar, né, vai muito mais além do que esperar apenas, né? Não é aquele esperar sentado com os braços cruzados, é esperançar na alegria, é trabalhar, é vivenciar essa esperança, é poder observar tudo que o Senhor colocou para nós como os benefícios da vida, como os benefícios da vida espiritual, como tudo que uma cartilha de recomendações, né, que é a Sagrada Escritura, da maneira como o povo deve se comportar para poder adentrar ao reino de paz, esse grandioso reino que o Senhor tem prometido para nós. Portanto, queridos irmãos, Jesus Cristo renovou a nossa vida. Ele não só foi o precursor da salvação, mas aquele que deixou um caminho para ser seguido, uma maneira de vida a ser seguida, exemplos maravilhosos de vida para ser seguido.
E nós, obviamente, queremos ter Jesus Cristo como exemplo, poder agir da maneira como Jesus Cristo agia em todas as circunstâncias da vida, para que nós também possamos sair vitoriosos no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós temos a oportunidade de desfrutar do Pai Nosso, né? Dessa oração do Pai Nosso, que nos une ainda mais com o Senhor, que é uma oração que Jesus Cristo nos ensinou, que é a oração que Jesus Cristo colocou para nós. Nós tivemos serviços divinos atrás aí, que nos ensinou no mês passado acerca da oração do Pai Nosso, a importância dessa oração. Portanto, agora nós vamos, tão unidos, nos unir na oração que Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos agradecer. Deus Pai Todo-Poderoso, cheio do amor, novamente nos achegamos ante a Tua face, totalmente agradecidos, Pai, por esta hora vivida na Tua casa, porque o Teu amor, Ele é supremo demais, Ele é grandioso demais, e nós podemos sentir isso com a força da Tua palavra, com os sacramentos que nós podemos desfrutar, com os Seus conselhos, com a Tua ajuda, com o Teu cuidado, com a Tua proteção, Pai, em todos os lugares. Pai Celestial, ajuda os Teus filhos, ajuda o Teu povo, ajuda a Tua criação, cuida da Tua natureza, Pai. Prepara sempre que nós possamos estar colocados nesse caminho, e não permita que o pecado ele nos tire, nos desvie, nos permita olhar para outros lugares, mas assim poder vivenciar a Tua ajuda grandiosa. Também nós Te agradecemos, Pai, por ter condições de oferendar na Tua obra, de prestar serviço pela Tua obra. Abençoa, Pai Celestial, aqueles que trabalham pela Tua obra, aqueles que cantam, aqueles que tocam, aqueles que adornam, aqueles que limpam, aqueles que zelam, aqueles que ensinam, aqueles que predicam, Pai. Tudo isso um trabalho voluntário, um trabalho do mais profundo amor para o Senhor. Também abençoa as oferendas, abençoa as mãos que têm trazido, e que o Teu povo possa saber que tudo isso, todas essas oferendas são cuidadas pelas mãos limpas dos nossos apóstolos. Proteja e guarda também os bens que nós conquistamos com o suor do nosso trabalho. Permita-nos ser invisíveis aos olhos do maligno, Pai, nas nossas deslocações, onde quer que nós estejamos. Cuida dos nossos lares enquanto estamos ausentes. Proteja e guarda os nossos familiares também. Pai, proteja e guarda também a viagem dos nossos apóstolos, dos nossos servos, onde quer que eles vão, onde quer que eles precisam trabalhar para atender a Tua obra, e assim que possam ir e retornar com alegria e segurança. Também aqueles Teus filhos que viajam a passeio, a trabalho ou para descansar, proteja cada um também, Pai. Assim nós colocamos tudo nas Tuas mãos, Te pedimos também que o Senhor envie o Teu Filho Jesus Cristo para nos vir buscar. Querido Pai, aceita-nos da Tua graça. O demais fica nas Tuas mãos, que todas as coisas sejam conduzidas debaixo da Tua vontade. É o que nós Te pedimos e rogamos no nome e por causa do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Junto com a querida pastora Bia, com os irmãos do coro que colaboram, os irmãos da técnica, desejamos a todos vocês, queridos irmãos, que tenham um feliz, abençoado domingo. Até a próxima oração e até sempre.